Boa noite, pessoal. A gente trouxe o resumo da elaboração do nosso trabalho pelo Prezi, vocês já conhecem, é um sistema super dinâmico, né, que a gente tem como adiantar ao máximo aqui a nossa explanação. Então, o trabalho ele foi solicitado pela professora doutora Patrícia Verônica como requisito avaliativo da disciplina Transparência Pública e Legislação, Ética e Compliance. Os integrantes do nosso grupo são André Santana de Jesus, Eric Vinícius Barros Guedes, Fernanda do Nascimento Santana, Suzane Mateus da Silva Passos. A gente pensou no Código de Ética do município de Verônica, porque é o município que a gente instituiu como peça piloto lá atrás, quando a professora teve uma outra disciplina aqui conosco, e a gente continuou pensando no Código de Ética para este município. A gente trouxe essa ideia do código para que a gente tenha um reconhecimento público dos princípios e valores éticos através das condutas dos agentes públicos, e a gente criar um trabalho de convicção mais íntegra, né, e mais honesta para a população. E quando a gente pegou o código de ética, a gente pensou, existe a necessidade de fazer uma análise de referências legais, e acredito que não só uma preocupação agora do município de Verônica, mas também deve ser dos municípios sergipanos que vão ter essa possibilidade, né, de criar os seus códigos, que, primeiro momento, quando você vai pensar no código, de um código deste, você primeiro tem que se reportar aos estatutos municipais, que trata sobre os agentes públicos, e já tem alguns regramentos também que você deve, como uma questão legítima, levar para o Código de Ética Municipal. Tem que se fazer uma observação percussiente sobre a Lei número 12.813, que trata sobre os conflitos de interesses, que também fazem parte do corpo do Código de Ética, e o decreto municipal, obviamente, que trata sobre a ouvidoria municipal, que é o canal para se obter os procedimentos administrativos, as denúncias, os elogios, as reclamações, e é o que vai estar trazendo informações sobre até mesmo os cumprimentos ou não do Código de Ética. A estrutura do código foi pensada a partir dos tópicos que a professora passou, que são estes aqui, a gente só fez um print porque ela já deixou à disposição na aula. E este é o código de ética. Qual é o seu corpo? Quais são as suas principais ideias? Inicialmente, a gente não sabia se trataria sobre um projeto de lei ou se um decreto, porque a gente, nas pesquisas que nós fizemos, nós percebemos que muitos se faziam através de decreto, né? Mas aí a gente tem que ter, enquanto município, um olhar mais cuidadoso, sentar com a procuradoria para verificar qual o ato mais correto para se instituir o Código de Ética dentro da legislação municipal, se é através de um projeto de lei ou se um decreto já atende também. A Procuradoria vai ser o órgão, o departamento mais propício para estar sendo consultado nesse sentido, né? Para o município de Verônica, a gente criou o código a partir de um projeto de lei. E neste projeto de lei, a gente trouxe aqui os pontos relevantes. Como eu disse, é uma forma assim, bem sucinta, né, para tratar sobre o projeto, e aí a gente trouxe quais são as ideias centrais desse projeto de lei do município de Verônica. Boa noite. No primeiro ponto, fala sobre a instituição da Comissão de Ética, suas competências e o funcionamento. Eles estão previstos nos artigos 14 a 18 do Código. A comissão ela tem um papel muito importante na implementação e no monitoramento do código. Mas, para isso, é necessário criar um plano de trabalho, tanto para a implantação como para o monitoramento, criar cartilhas, manuais, fazer cursos, palestras, dar realmente importância a essa educação, né, dos servidores públicos. Divulgar, através de parceria com a Secretaria de Comunicação, né, do município, e também receber sugestões, fazer recomendações, né, tirar dúvida,
deliberar sobre casos omissos, né, que existem no código, e assim também elaborar seu relatório anual, né, demonstrando todas as atas de reuniões para o prefeito. Olá, o Código de Ética do município de Verônica, ele vai expor nos artigos 4º e 5º os seus princípios, valores, missão, e no artigo 6º também expõe os seus direitos e deveres. Os direitos, eles são destinados a constituir a identidade, a imagem e o perfil do município de Verônica, bem como seus deveres, obrigações e condutas que o funcionário público desse município deve desempenhar em suas atividades laborais, no tocante ao cumprimento das condutas éticas. Boa noite. Sobre o item D3, no qual estabelece proibições para os agentes públicos, conforme prevê o projeto de lei, nos artigos 7º e 8º, ele traz algumas proibições para os agentes públicos e bem como para aqueles CCs que passam a ser exonerados, certo? Essas proibições têm uma importância muito grande, por quê? Porque, como agente público, nós temos que pensar no trabalho profissional, no trabalho técnico, no comprometimento. Nós nunca podemos deixar nos levar por brindes, deixar nos levar por conversas e passar a discriminar colegas de trabalho e assim sucessivamente. É muito importante frisar que todas essas vedações, todas essas proibições, elas podem ter a vir sanções, certo? Que poderá prejudicar a carreira do servidor, caso não seja cumprido. São muitas proibições, mas podemos destacar o próprio erro aqui também, né? Agentes que erram, só que tem a mania de colocar a culpa nos demais, não assume seu próprio erro, entre outros. O Código de Ética, ele vai estabelecer os critérios de admissibilidade e os procedimentos disciplinares. Então, esse processo, ele vai instaurar-se em função do conhecimento do fato, seja por meio da fonte idônea ou pela convicção da autoridade competente. E esse processo, ele também vai tramitar de forma sigilosa até o seu término e só tem acesso às informações desse processo os seus defensores e a autoridade competente. Então, a partir da tramitação do processo disciplinar, existindo realmente a comprovação dos fatos denunciados, a partir das apurações dos transitados em julgados, né, existirão as sanções que o agente público vai ser aplicada ao agente público. Então, resguardando, obviamente, a estrita confidencialidade exigida ao processo. A divulgação do Código de Ética ela é fundamental em estabelecer parceria. Como o Suzy falou, a Comissão de Ética ela vai ter que estabelecer uma parceria com a Secretaria de Comunicação para, de forma maciça, didática e de fácil linguagem, comunicar nas suas redes sociais, no seu portal da transparência, as informações referentes aos dispositivos do Código de Ética, para que as pessoas tenham acesso, tanto a agente público quanto a população. Além disso, deve também oportunizar uma reunião com as secretarias, para que estas secretarias, os secretários consigam entender o Código de Ética e a sua importância, e, a partir daí, disponibilizar uma cópia deste código para todos os agentes públicos. Depois da lei, da sanção da lei, é fundamental ter essa divulgação, dar esse acesso da população e dos agentes públicos à peça do Código de Ética. Posterior a isso, o monitoramento. A gente faz a lei, a gente divulga a lei e a gente monitora a sua execução. E esse monitoramento vai ser feito a partir do trabalho que a comissão vai fazer, dentro de uma elaboração de um plano questionário avaliativo, um planejamento, um plano de ação e de um relatório de execução desse plano de ação. Então, para que a gente fizesse esse código de ética, a gente pegou algumas referências, alguns referenciais bibliográficos, né, como o Código de Ética da CGU, o Código de Ética do Tribunal de Contas da União, Código de Ética do Estado de São Paulo, da cidade de Ibrejetuba, no Espírito Santo, Nova Bandeirantes. Então, a gente fez um estudo aprofundado para entender como seria
como essas peças já existem e como a gente colocaria dentro da realidade de um município como Verônica e também dentro de uma realidade nossa, né, assim, do estado de Sergipe. Este código de ética foi o primeiro ponto do trabalho, o segundo é sobre o portal da transparência, que o município que a gente escolheu foi o município de Itabaianinha, para analisar justamente aquela métrica, se como é que estava o portal, dentro da nota técnica Tribunal de Contas do número 1 de 2019. A nota última da avaliação de 2020 foi 8,8. As falhas percebidas na avaliação do TCE foram 2, não foram localizadas no relatório de gestão e não foram localizadas informações da folha de pagamento. Uma observação que eu trouxe aqui, viu, professor, para a senhora levar lá para o pessoal da DITEC, é que o município recorreu ainda na primeira semana de divulgação das avaliações, porém não houve resposta, porque a gente viu lá que tinham esses 2 pontos e batemos na trave 10, tão sonhado 10 e não conseguimos. Mas aí o grupo fez a avaliação realizada, né, de acordo com a métrica, e a gente percebeu que tanto essas 2 questões aí que foram pontuadas lá atrás, elas tinham sido sanadas, como os outros estavam todos em conformidades. Então, a gente fez análise e a gente colocou as evidências percebidas durante a avaliação. A gente colocou a métrica da nota técnica, analisando ponto a ponto, e a gente foi colocando de cada item avaliado, a gente foi colocando a identificação no portal da transparência do município. Aqui embaixo a gente coloca uma legenda para identificar o item ou subitem, e aí depois, do final desta análise e apresentadas as evidências, a gente conclui que a parte da ouvidoria, que a gente falou tanto agora no Código de Ética, então a gente conclui que percebemos que todos os itens foram satisfatoriamente atendidos, não identificamos inconsistências, ausência de dados e o erro operacional no portal da transparência do município. Portanto, finalizamos a avaliação registrando a pontuação 10. Registramos na conclusão, né, os 2 pontos verificados na última avaliação do TCE, inclusive estas avaliações ficam disponíveis no site do TCE, e a gente colocou acima, né, que apresentamos as evidências e comprovamos realmente que estes 2 itens tinham sido superados, como os outros mantidos, né? Desta forma, concluímos que esta avaliação, percebendo que as informações da transparência pública do município de Itabaianinha estão disponíveis, atualizadas e acessíveis para a população em geral. Este foi o nosso trabalho de avaliativo da professora Verônica, esperamos que todos tenham gostado e estamos aqui à disposição. Agradecemos.